Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa Assembleia Popular. Um programa criado pela Resolução 839 de 2004, que dispõe ao cidadão um espaço para livre manifestação da opinião política sobre assuntos de interesse de cidadania, para utilização da tribuna às quartas-feiras, do mesmo dia, a 1 hora, no auditório Franco Montoro, hoje excepcionalmente, né, estamos aqui no auditório Paulo Kobayashi da Assembleia Legislativa. Então, basta que os interessados se inscrevam momentos antes no próprio local do evento, mediante a apresentação de documento de identidade. O programa Assembleia Popular é de autoria do deputado Enio Tato, do Partido dos Trabalhadores, e o uso da palavra aqui na tribuna será assegurado mediante inscrição, como eu falei, efetuada pelo mesmo no dia e local. Cada orador inscrito terá o direito de expressar-se durante o período máximo de 10 minutos, transcrito de 15. Hoje, excepcionalmente, temos 10 inscritos, então esse período será de 6 minutos, né? Horário estabelecido pela Assembleia Popular. Não havendo oradores inscritos, não será ela instalada. A utilização da tribuna deverá obedecer os princípios éticos e morais instituídos por esta Casa, sendo o orador responsável civil e criminalmente por todo e qualquer conteúdo expresso por intermédio deste programa. Lembrando que o programa também será transmitido pela TV Assembleia em horário a ser definido e também pelo YouTube da rede Alesp. Muito bem-vindo, então vamos lá, muito bem-vinda você que nos acompanha, vocês que estão presentes aqui, com a palavra para iniciar a Assembleia Popular, para abrir os trabalhos de hoje, o senhor Agostinho Miranda, vendedor, a palavra é sua. A inveja costuma se disfarçar com a toga do juiz. Se um homem tiver 999 virtudes e um defeito, o invejoso, em vez de focar nas 999 virtudes, ele foca no defeito. Eu quero me dirigir a você que colocou um oficial da Polícia Militar para me dar segurança. Parece que você está sendo ameaçada por marginais, por mafiosos. Eu quero que você saiba que eu posso investigar para você esses mafiosos, posso investigar até a vida passada deles e saber quem eles foram em outras existências. Não se esqueça que eu posso sair, me desdobrar até a 7ª dimensão e até a 8ª dimensão. Eu vou dar para você o nome de todos eles, endereço, número de telefone, e não se preocupe, se for necessário, eu posso agir também como um verdugo cósmico. Você não vai correr perigo nenhum. E ainda vou ensinar você como se livrar desses perigos. Como eu já disse aqui, alguns anos atrás, eu recusei um salário de $1 milhão, R$1 milhão para trabalhar na Rede Globo de televisão. Tem muita gente que diz que eu sou golpista, que eu sou homossexual, que eu gosto eu só me interesso por milionária. A primeira empresa de fachada que a Rede Globo fez a cabeça dos donos da empresa para fazer com que eu fosse trabalhar com eles é a Coelho da Fonseca. A imobiliária Coelho da Fonseca, que fica na Avenida dos Estados Unidos. Ela não tinha agência de publicidade. Aí ela abriu uma agência de publicidade, eu tenho o cartão dele até hoje, CF Comunicação, na Avenida dos Estados Unidos. Eles inventaram lá um concurso, e quem ganhasse o concurso ia para a Disneylandia. O concurso é um jogo de cartas marcados. Eu achei estranho que o governo americano não tivesse investigado, que faz tempo que eu falei sobre isso. Para você pegar um mentiroso, é só você investigar o que a pessoa fala. Investiga o que ela fala, você vai saber se é mentiroso ou não. Por exemplo, eu ensinei para vocês o desdobramento astral, eu ensinei o desdobramento mental. É simples, é só investigar os donos da Rede Globo no plano mental, João Roberto Marinho, e investiga os donos da Coelho da Fonseca, que eles passaram agora a direção para os filhos. Investiga no plano mental, eu ensinei para vocês o desdobramento mental, investiga os donos da Coelho da Fonseca no plano mental,
Aí depois diga que eu sou mentiroso, diga se é mentira minha. Eu achei muito estranho que a CIA, a Central de Inteligência Americana, não fez isso. E fica me chamando de golpista, de homossexual. Qual é o homossexual? Qual é o golpista que vai recusar o salário de R$1 milhão por mês? Eu recusei para poder focar a parte espiritual. Não tem nem como me chamar de mentiroso. Investiga no Plano Mental os donos da Coelho da Fonseca e depois vem aqui e fala que eu sou mentiroso. Outra coisa que eu gostaria de falar é que quando você sai em astral ou sai no plano mental, você não está enxergando a realidade. No meu caso é diferente. Como eu sou um mestre de mistérios maiores, eu saio nas dimensões superiores, as pessoas comuns e correntes, os humanoides, saem em dimensões inferiores. Então você não consegue ver a realidade. Por exemplo, você sabe que não se pode comer carne de porco? Não sabe. Você sai em astral, sai no mental. Você consegue ver o mal que a carne de porco faz? Será que você consegue ver que a carne de porco liga a pessoa aos mundos infernais? Você se liga aos mundos infernais? Não pode. Magia negra. Há um tempo atrás, quando eu tinha 18 anos mais ou menos, eu entrei no templo de Umbanda, templo de Umbanda Caboclo Nancy. Frequentei uns 2 anos e meio. E por que eu entrei nesse templo de Umbanda? É que houve uma transformação da plástica do meu rosto, como eu já expliquei aqui. Eu trabalhava no Palpitão, tinha um colega que estudava comigo quando eu fazia a 8ª série, aí me convidou para trabalhar com ele. Aí ele falou para mim que ia fazer uma macumba para que eu virasse viado. Aí o que aconteceu? Alguns meses depois, as pessoas olhavam para mim e não me viam. Passaram a me chamar de homossexual. O mais incrível de tudo isso é que eu olhava no espelho e eu não via nada de diferente. Nada. Mas as pessoas olhavam para mim e falavam que eu era homossexual. Até hoje, as pessoas, quando saem em astral, quando vê antigamente a minha imagem de antigamente, fala que eu tenho essa aparência de homossexual. Mas eu não via nada. É a prática do meu rosto que foi modificada. E por que isso? Minuto. Eu vou voltar a falar sobre o tema. Eu não ia nem tocar nisso, porque hoje nós temos muito pouco tempo. Mas, se bem que isso aí, eu já falei sobre isso aí. Está tudo aí na internet, é só procurar. E quero avisar vocês que seguem a gente, que provavelmente nós vamos entrar em recesso e vamos voltar só em agosto. Eu vou voltar a falar sobre o tema. E digo novamente, investiga os donos da Coelho da Fonseca, investiga os donos no Plano Mental, os donos da Rede Globo, e depois depois fala que eu sou mentiroso. Qual o homossexual, qual o golpista que vai recusar o salário de R$1 milhão para trabalhar na Globo, para poder focar na parte espiritual? Muito obrigado e uma boa tarde. Vamos dar seguimento, então, à Assembleia. Agora eu vou pedir, então, a presença para a palavra o senhor Marcelo Ribeiro, técnico em contabilidade. Senhor Marcelo, a palavra é sua. Obrigado, boa tarde a todos, todas. É um prazer estar aqui na Assembleia, na Casa do Povo. Eu vim aqui agradecer hoje. No final do mês de maio, houve uma audiência lá na cidade de Guaratinguetá, na Câmara Municipal. E estavam presentes alguns deputados estaduais, a Assembleia era da Alesp, para falar sobre orçamento. E eu tive o prazer de conversar lá com o Marculino, com o Enio Tato, né, que foi o que contribuiu com a gente lá, para a gente conseguir um recurso lá para uma instituição, uma associação em São José dos Campos. Eu tenho um filho, ele está ali sentado, chama Matheus, ele é portador da síndrome de Down. E lá tem uma associação, chama-se ASIM, a Associação de Síndrome de Down. Ela atende, né, jovens, adultos, crianças, ela atende hoje mais de 150 pessoas na cidade portadoras da síndrome. E é muito bacana o trabalho que é feito. Ele hoje não está indo, né? Ele já completou 30 anos, mas ele foi quando criança, ele participou, ajudou muito no desenvolvimento dele. O meu filho é alfabetizado, né? Ele estudou até o 3º ano do ensino médio e ele se desenvolveu muito e a Azinha ajudou muito ele.
E quando eu vi que era uma assembleia para discutir orçamento, eu fui lá e fiz um pedido. Porque a Azim vive de recursos municipais, mas para pagar especificamente folha de pagamento. Se tiver que fazer outras obras, festas, viagens, ela não tem recurso, ela tem que ficar fazendo rifa, essas coisas, né? Só para vocês saberem, esse mês de junho eles vão para Joinville para disputar lá no festival de dança. Então, ela é muito ativa, essa associação. E eu quero agradecer de coração, né, que a gente conseguiu a liberação de uma verba de R$100 mil para a instituição, para o ano de 2025. E eu acho muito interessante essa causa, né? Na verdade, é uma causa que a gente defende, que é a causa da inclusão. Não adianta só a gente falar que quer colocar o jovem na escola, por exemplo, e ser alfabetizado. O Matheus passou por 5 escolas até ele encontrar uma onde tinha profissionais, professores preparados para receber esses que são portadores de deficiência. E como eu já disse, a culpa não é nem dos diretores, nem dos professores, porque eles não são preparados. A gente entende como que é isso. Nesse mundo novo, onde existe muita falta de emprego e cada vez terminando, o Estado podia pensar em colocar pessoas, profissionais, para acompanhar os professores, profissionais dentro de empresas para acompanhar esses jovens, essas meninas e meninos que têm capacidade, mas que precisam ser orientados. Então, projetos que visam incluir esses cidadãos têm que pensar nesses detalhes. O Matheus tem mais 3 irmãos, ele tem uma convivência em casa muito boa. A gente tem uma academia de dança de salão lá em São José dos Campos. Eu sou de São José dos Campos, né? E ele dança, ele ajuda, ele até ensina. Então, ele é muito desenvolvido e ele tem uma patologia que muita gente, infelizmente, ainda olha para ele e fala, ai, coitadinho. Mas ele de coitadinho não tem nada. Ele é um cidadão e, desde quando nasceu, eu cuidei para que ele desenvolvesse e tivesse um espaço na sociedade. E eu acho que é uma bandeira que tem que ser feita também para autista, para cadeirante, para gente que tem atraso encefálico. Não importa, nós precisamos ter olhos para essas pessoas. Talvez é os novos empregos, não é? Não fala-se muito de cuidador hoje. Então, no futuro, nós precisamos de gente para estar na sociedade e contribuir para a inclusão dessas pessoas. Não só na orientação, como eu disse, mas no acompanhamento. E foi a minha vida, né? Eu sou sindicalista também, né? Por muitos anos. Quando o Matheus nasceu, eu já era sindicalista. E a gente foi aprendendo muito com ele como conviver com os diferentes, os chamados especiais. Muitas vezes nós falamos que uma criança é autista, a outra é normal. Isso é um erro. Não existe normal e anormal. Existe o que é comum, certo? Então, o Matheus, ele conviveu muito com pessoas comuns. E isso ajudou no desenvolvimento dele. Então, é isso que eu venho aqui agradecer de coração esse recurso, porque vai ajudar muito a instituição lá a desenvolver mais trabalhos para essas pessoas portadoras de síndrome de Down e pedir para que todos abracem essa causa. Lá na Câmara Municipal eu falei, e volto a repetir aqui, eu acho que é um problema de Estado mesmo. O Estado de São Paulo devia desenvolver política pública para a inclusão, como a cidade de São José dos Campos também precisa, como 626 municípios do Estado de São Paulo também precisa. Dar esse exemplo para o mundo. Incluir é amar, e é isso que a gente quer. Obrigado. 40 segundos ainda. Obrigado. Obrigada. Se a senhora Lúcia Cristina, advogada, já quiser se deslocando, enquanto a gente aguarda o tempo restante. Obrigada. A gente só vai aguardar esse restante de tempo do senhor Marcelo Ribeiro. E aí a gente já passa a palavra para a senhora Lúcia Cristina. Agora sim, com a palavra a advogada Lúcia Cristina. A todos vocês que nos assistem pela TV Alesp, o comentário de hoje. Religião e religiosidade são motivos de rebeldia na cidade, no estado de São Paulo, no país e no mundo. As violências são praticadas
contra todos, incluindo mulheres e crianças, de forma indiscriminada. Mas onde está o motivo para tanta revolta com as religiões e a religiosidade existente dentro de cada um de nós? As religiões, pelos próprios princípios e fundamentos, são o porto seguro do trabalho com as famílias, por vezes passando por problemas difíceis, pelo uso de entorpecentes, de drogas, de processos judiciais com litígios entre familiares, crianças pedindo para verem suas mães, suas avós, e lhes sendo negado esse direito de forma cruel pelos próprios familiares, muitas vezes em busca de alguma vantagem pessoal, provocando, utilizando em forma de coação a proibição de verem os seus filhos e de verem seus netos. A religiosidade, aliada em alguma situação de conflito, auxilia o afastamento dos sentimentos negativos, de ódio, de rancor, pela oração, enquanto é trabalhada a situação material pendente naquela família. Os líderes religiosos, afirmando frases de esperança, conseguem abrandar os ânimos exaltados de alguns familiares que se colocam de forma inadequada em um contexto onde eles não devem participar, até terem a consciência do contexto todo de cada uma das pessoas que integra a família deles, se conscientizando do assunto que lhes cabe, o assunto que não lhes cabe opinar. A religião, a religiosidade auxilia nessa fase de abrandamento dos ânimos entre os familiares, havendo algum litígio e alguma situação invasiva, para que eles, então, dentro do próprio discernimento, passem a ter um comportamento adequado e a sua família não sofra mais algum tipo de prejuízo e até mesmo na esfera criminal. As culturas são diferentes, as classes sociais, a formação em educação difere entre a população e motiva a escolha da religião. A escolha da religião é livre. As escolhas que fazemos no decorrer das nossas vidas são pessoais e a opinião alheia muito pouco, talvez nada, interfere na religiosidade da população e as suas escolhas, seja a religião qual for. As violências praticadas pela escolha da religião da população é um ato de registro passível de procedimento em delegacia pela prática do crime de intolerância religiosa, prevista pena de reclusão e multa. O ecumenismo, ele aceita todas as religiões. Ele não se fecha em um local longe e alheio à existência da espiritualidade. Ser ecumênica é trabalhar a participação, o significado do mundo habitado pela união em diversos locais, sempre onde for preciso aliar a religião a qualquer outro assunto para se harmonizar o ambiente. O contexto cristão se refere ao esforço conjunto de diferentes igrejas e comunidades cristãs a caminharem, colaborando na missão comum de testemunharem essa participação social com interesse na religiosidade, abrandando os ânimos,
minimizando ódios e rancores para que haja um comportamento adequado dentro do discernimento dos próprios participantes, frequentando locais, templos, igrejas religiosas. Nós temos a participação de voluntários de modo presencial nas nossas famílias. Com isso, a religião e a família ficam amparadas ao empenho da população, dos grandes 10 centros, segundos. a manterem a sua dignidade diante de situações adversas na nossa rotina. Muito obrigada, doutora Obrigada. Maria Lúcia. Agora, com a palavra, o Juan Robson dos Santos, motorista, por gentileza. Olá, boa tarde. Meu nome é João. Pessoal, eu vim aqui hoje através de uma amiga que me indicou, porque assim, eu sofro de um problema chamado queloide. Eu creio que 1% da população do Brasil tem esse mesmo problema que eu. E assim, aqui em São Paulo, a gente não tem um tratamento adequado para solucionar o problema. Assim, eu fiquei muito tempo tratando pelo SUS. Só que assim, eu fiz várias cirurgias, vários procedimentos e nada adiantou por muito tempo. Eu vou mostrar uma foto aqui para vocês, isso aqui é das pessoas que tem queloide. Queloide é isso. As minhas são na costa e no peitoral, são piores. Eu não posso mostrar para vocês, mas assim, o que eu posso falar é assim que eu vim aqui para poder pedir ajuda de qualquer uma pessoa que possa estar vendo aqui eu falando, ajuda. Não só eu, como muitas pessoas têm esse mesmo problema e precisam da mesma ajuda. Eu sofri bastante, quer dizer, estou sofrendo ainda com isso. Eu tive depressão, essas coisas que tem nas minhas costas, não me deixa dormir direito. Eu fico muito ruim mesmo. Semana passada, eu fiquei praticamente a semana toda com esse mesmo problema. Inflama isso aqui, pessoal, de um jeito que, assim, vocês não têm noção que é uma dor. Dói muito. E, assim, eu passo pelo psicólogo, pelo psiquiatra, e me avaliando diariamente. Eu tomo remédio para poder controlar as dores diariamente. E eu vim aqui para poder pedir ajuda. Quem puder me ajudar de forma legal, eu vou agradecer e muito. Eu já sofri bastante com isso. Eu creio que tem muita gente que também sofre com isso. Eu estou aqui, pessoal, mas assim, eu tenho um pouco de vergonha de falar. Estou aqui até assim, mas assim, como é para expor esse meu problema, eu tive muitas vezes isso, vergonha de sair na rua. Em público eu não tiro a camisa, eu tenho vergonha. Eu vou para um clube, eu não consigo tirar a camisa, porque assim, eu já tirei, a pessoa olha para minha cara como se fosse uma doença que ia para transmitir para a pessoa. Então, eu, graças a um amigo que eu conheci, tinha uma clínica, que tem a clínica ainda, que é do Dr. Bernardo, que soluciona todo esse meu problema, que está me ajudando, me dando referência. E o tratamento que eu estou fazendo nessa clínica, pessoal, é muito bom. As queloide que eu tenho está baixando. Mas, porém, como vocês sabem, pessoal, clínica particular é aquele negócio. Você tem que ter verbas. E já tentei de várias vezes. Fiz até vaquinha virtual, já fiz um monte de coisa. Pedi ajuda na internet. Eu arrecadei, não muito, só para algumas exceções. E lá na clínica que eu faço tratamento, a Silvia, ela está me ajudando bastante. Então, assim, só que só ajuda não convém para nós. Então, o que eu peço para vocês, de coração, para quem estiver me ouvindo, possa me ajudar e ajudar o próximo também.
que é muito bom. É isso que eu peço para cada um de vocês. Semana passada eu liguei para minha esposa, eu estava trabalhando, estava no caminhão, e eu liguei chorando para ela, que eu não estava aguentando de dor, não estava mesmo aguentando de dor. Não dormia a noite direito, e tipo assim, eu me seguro, porque como eu estou tomando remédio para depressão, pessoal, vem várias coisas na minha cabeça, eu já falei para ela isso, vem várias coisas na minha cabeça. Eu fico apavorado, eu já pensei em se matar, porque assim, isso é uma coisa estética muito ruim. Então, assim, eu imploro aí quem puder me ajudar e ajudar o próximo, que tem muita gente também, que tem o mesmo caso que eu. Eu sou trabalhador, eu não sou rico. Então, assim, o dinheiro que eu ganho, eu sustento minha família, eu moro de aluguel e eu não tenho verbas para poder bancar uma clínica que é cara hoje em dia, todo mundo sabe. Eu dependo do SUS, tem muita gente que depende do SUS, mas o SUS, vou falar a verdade para vocês, o SUS não é ruim, é bom, mas tem coisa que eles não têm que possa estar ajudando as pessoas. 1 minuto. E no meu caso, é a ajuda que eu peço. Porque é muito complicado essa situação que eu tenho de queloide. Minha amiga Rebeca vai falar sobre mais uma coisa chamada TFD, que vai ajudar bastante, muita gente. É isso que eu peço para vocês aí, pessoal. Quem estiver do outro lado da tela, me ouvir aí, vou agradecer e muito essa ajuda de compaixão de qualquer um que seja. Muito obrigado para todo mundo aí. Uma boa tarde. Agora com a palavra a senhora Rebeca Rodrigues Correia, administradora. Boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre o tratamento de queloide, porque assim, eu sou outro polo da situação do Juan. Ele não tem condições, ele tem uma situação bem grave, né? E eu já sou o contrário. Eu tive condições de fazer o tratamento nessa clínica em que ele está buscando a solução agora, né? E aí eu vou contar brevemente como foi a minha história. Quando eu tinha 15 anos, eu descobri que eu tinha queloide, eu tinha alguns pontos, alguns caroços pelo corpo, pelo tórax, costas e pescoço, devido à acne. E eu achei que isso fosse sumir sozinho. Então, eu fui levando. Só que não estava sumindo, não baixava, começou a endurecer, uma coisa fibrosa. E aí eu fui ao médico, acabei descobrindo que era queloide naquela época. Hoje eu tenho 43 anos, isso com 15 anos. O médico me disse que era queloide, que não tinha cura. E isso acabou comigo. Eu fiquei bem deprimida, porque quando você é adolescente, você se compara com os outros, né? E aí eu comecei a minha jornada. A maioria dos tratamentos que eu vou mencionar aqui, eles são tratamentos feitos mundialmente. Então, se você for... porque eu também faço pesquisa e já fui para fora do Brasil. Eles fazem as mesmas coisas. Não tem muito avanço de pesquisa de queloide. Então, o primeiro que eu fiz foi crioterapia, que é gelo seco. Fazia uma ferida, depois caía, ficava horroroso e voltava. Às vezes voltava até mais agressivo. Depois, isso eu fiz na Unisa, tá? Depois eu fui numa médica particular e ela me indicou ir para o Hospital São Paulo, por questões de que eles teriam conhecimento, né? E ela falou assim, eu não vou mexer, porque já estava crescendo bastante. Então, lá eu fui fazer tratamento e no Hospital São Paulo eu comecei com corticoide, infiltração de corticoide. Fiquei um tempão nisso. Também fizeram com 5-fluoruracil, que é para quimioterapia, infiltrações do queloide. Nada, não resolvia. Fiz crioterapia novamente, não resolvia. Aí, me pediram para ser cobaia de um teste, né, para queloide, numa casinha lá daquelas ruas, acho que é Pedro de Toledo. E eu fiz um tratamento lá, teste, com violeta genciana, eles infiltravam, eu ficava numa luz, parecia uma cromoterapia. Também não resolveu. Lembrando que esses tratamentos muito dolorosos, sem anestesia. Porque, segundo eles, todos os médicos que eu passei até então,
a anestesia fazia os remédios perderem o efeito. Quer dizer, não tinha o mesmo efeito se infiltrasse a anestesia. Então, você tinha que aguentar a dor, né? E era bem dolorido mesmo. E aí, depois, lá dentro, elas vendo que o time, né, do Hospital São Paulo não está resolvendo. Vamos levá-la para o Einstein. E no Einstein eu fiz laser candela, 4 sessões muito dolorosas, de 3 em 3 meses. Isso entre 2003 e 2004. E nada de resolver. Fazia a mesma coisa que a cria, uma ferida horrorosa, caía e aumentava. Foi piorando. Aí eu desisti, né? Muita dor, sem resultados. E aí eu fui passar um tempo na Alemanha. Eu tinha uma amiga alemã que fazia medicina e ela me levou até a universidade, mostrou. E os médicos lá, os professores falaram, aqui na Alemanha a gente tem a mesma coisa, infiltração de corticoide e crioterapia. Eu falei assim, então tá bom, né? Deixa quieto, porque eu vou fazer aqui um tratamento que tem no Brasil, então eu vou pagar em euro. Né? No way. Aí, eu depois voltei para o Brasil, fui para a China, passei 2 anos lá. E eu não fui pensando em queloide nada, eu sofrendo, porque você acostuma, né? Você está com aquilo, você vira sua rotina. Você acostuma com a dor. E aí, lá eu fui no hospital, que era uma união, era uma parceria China-Japão, e eles falaram a mesma coisa. A gente tem infiltração e tudo que você fez no Brasil a gente tem aqui. Eu falei, então tá bom, deixa para lá. Aí eu fui num outro médico depois, eu só estou tentando resumir. Eu fui a um médico público lá, né, porque esse era particular, esse hospital, e ele me passou um monte de pomada, umas coisas assim, meio medicina chinesa. Não adiantou, né, lógico. Eu voltei para o Brasil, acabei descobrindo que eu estava com fibromialgia. Os médicos que me diagnosticaram acham, porque não tem como você ter certeza absoluta, que tinha a ver com meus tratamentos para queloide, né, com a dor, com tudo aquilo, o tratamento e o próprio queloide no corpo. E aí eu voltei, como eu estava muito mal, fui para o Instituto da Pele e fiquei mais um tempo lá. E continuaram com corticoide e sem solução. E aí eles falaram, faz cirurgia. E aí eu falei assim, eu não vou fazer cirurgia porque vai piorar, porque eu tinha feito pesquisa. E nisso eu conheci a clínica Dr. Bernardo Rochman, que é onde ele está se tratando, e lá eu consegui um tratamento que funcionasse. Ao contrário dele, eu tinha condições financeiras, né? Se vocês quiserem ver a foto de como era, né? E como ficou, eu não posso abaixar aqui para mostrar. Ficou assim, plano, né? A cicatriz não some, mas fica plano. E assim, o que acontece com o João? Ele não tem direito, por exemplo, a um TFD. Tem muitas pessoas que vão para a clínica que usam TFD, que conseguem um dinheiro para vir se tratar em São Paulo, mas ele não pode porque ele já está em São Paulo. Mas ele está nas mesmas condições deles também. Entendeu? Então, aqui, eu sou a prova viva de que o tratamento da clínica Dr. Bernardo Rochman funciona. Precisa encerrar, infelizmente, querida. Tá, ok. E aí, eu tive há mais de 10 anos tenho uma qualidade de vida que não tem comparação, sabe? Eu devo tudo à clínica e eu tive a sorte de ter financeiramente condições. Obrigada. Então, por favor, vocês olhem por isso. Obrigada. Agora, com a palavra, o senhor Manuel da Cruz, pastor e professor, por gentileza. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao nosso Pai Deus por essa grande oportunidade que Ele está me dando. E, no nome da jornalista Priscila, eu cumprimento todas as demais jornalistas do nosso Brasil. E, em nome do Enio Tato, nosso deputado, o deputado que é um dos que estão a favor desse programa, eu cumprimento todos os demais deputados de todo o nosso Brasil. Quero dizer que, vamos direto ao assunto, minuto é minuto, não é hora. Quero dizer sobre a nossa luta, continuamos firme e vamos continuar sobre exatamente o atraso do salário de todas as categorias, mas o tempo é curto, vou citar apenas algumas, como, por exemplo, o motorista, o pessoal da área da saúde, enfermeira, médico, etc., também os policiais, o GCM, também os jornalistas, né, que se viesse sendo repassado na íntegra desde o final da década de 70, essas categorias hoje estariam recebendo em torno de R$ 8.500 a R$ 9.000.
Por isso, vamos acelerar nossos deputados, nossos governadores que são a favor e os demais que não são, que sejam, passem a ser, para que seja aprovado esse repasse o mais rápido possível para todos nós, motoristas. Também vou citar mais algumas das categorias, como também os aposentados, também os copeiros, os garis, os cobradores, que também, se viesse sendo repassado na íntegra, esse pessoal também e os demais estariam recebendo em torno de R$5.000, no mínimo. E agora eu vou falar de taxa, que eu sempre fui contra. Quem for a favor, é problema desse. Cada um tem direito de gostar daquilo que se sente bem, que faz bem. Para mim, faz mal. Quero dizer que, quando eu estive de vereador, trabalhei incansavelmente para que fosse deixado de ser cobrado, e foi várias taxas, como a taxa dos banheiros, a taxa do lixo, a taxa da luz, a taxa da água, e uma taxa que pouca gente sabe, que é a taxa sobre o celular. Aliás, sobre os chip. Quero dizer que logo quando eu faltando 30 dias para assumir como vereador, eu fui na Telesp, na época era ali na 7 de abril, isso há muitos anos, poucos dos que estão vivos hoje já eram nascidos, e eu paguei essa taxa. E aí eu fiz de tudo para não pagar, mas era lei, era o jeito. E eu falei para o gerente, de hoje a 30 dias eu estou assumindo como vereador aqui na capital e vou derrubar essa taxa. E aí ele olhou para mim e falou assim, o senhor vai assumir de vereador? Não, mas isso aqui é coisa para deputado. Digo, não, mas eu, como vereador, sou mais capacitado e competente que qualquer pessoa que ocupe cargo de deputado nesse país. E não deu outra. Quando eu assumi, com 2 dias de mandato, já comecei a mostrar por A mais B, porque eu estudei o Código Civil, o Código Penal, Constituição Federal e Bíblica, os 4 livros, que no qual, agora em julho, assim for da vontade de Deus, eu comemorarei os meus 20 anos de pastor. E, graças a Deus, a partir do 2º dia de mandato, há vários anos atrás, essa taxa só conhece quem possuía o celular de 2002 para trás. De 2002 para frente, só usufruíram desse benefício. Que benefício é esse? Na época, já era cobrado R$ 29,90, isto é, R$30, que hoje deveria estar mais ou menos uns R$100. Então, multiplica, vou falar o valor da época, R$30 vezes todo o chip do Brasil, e você vê a economia que hoje essa nação usufrui através da minha atitude. Isto é de extrema importância. Então, gente, não é o cargo nem a credencial que faz a pessoa ser bom ou competente. O que faz a pessoa melhor e a maior credencial que um ser humano pode ter é exatamente o bom caráter, o amor ao próximo e ao respeito. Se ele tem essas 3 credenciais, pode nunca ter pisado numa escola, mas ele é 1000 vezes mais capacitado do que um que tem uma pilha de credenciais e é incompetente, irresponsável, enfim. Então, pessoal, isso eu falo com muita alegria, dessas 5 taxas, inclusive dessa taxa exatamente do chip. Gente, dá mais de 1 trilhão de economia. Uma das minhas formaturas é contabilidade, fiz também administração de empresa, comunicação oratória, estudei direito. E além de várias leis da minha autoria, como o selo de qualidade da água, como também o selo de qualidade do óculos, que beneficia toda essa nação. Para saber mais, Manuel Cruz Vieira no YouTube. É só ir lá e tem pelo menos 400 vídeos, todos inéditos, não tem nenhum igual ao outro. Pastor Manuel Cruz, que Deus abençoe a tudo e a todos, e muito obrigado. Agora com a palavra o Matheus Ribeiro, estudante. Bom, meu nome é Matheus Ribeiro, né?
eu ia falar sobre a inclusão com pessoas de síndrome de Down. A inclusão é para todos como eu, aqui como nós, eu acho que eu nunca sofri nenhum tipo de aborto, graças a Deus. E uma coisa que eu até queria falar para vocês aqui agora assim, o Dia Internacional de Síndrome de Down é como se fosse, como posso falar para vocês? Nesse dia foi maravilhoso, todo mundo me elogiaram, né? Como diz meu pai, faço academia, participo de várias atividades. E uma coisa que eu até queria falar aqui para todos vocês, meus amores, é que, assim, pessoas com síndrome de Down, com deficiências, a gente tem um nome que fala assim, exemplo, pode ser qualquer um. A minha experiência, que eu vou falar a parte mais a importância do Brasil, porque o que acontece? O que eu posso falar aqui para vocês, que nesse momento, eu tenho um lindo pai que eu tenho, a mãe que eu tenho, e claro, né? Quem não sabe ainda, é bom que fica sabendo. E, assim, tenho 30 anos, já namorava quando teve nessa pandemia, namorava. Ela também, assim, ela é também especial, só que ela não é sídro, né, que também faz parte também, né, porque é uma pessoa, normalmente, é especial. E depois de um tempo, não deu muito certo da relação do meu namoro com ela, né? E, assim, como posso falar? Com todo o carinho do mundo, isso que eu tinha falado sobre aborto, nenhum de nós, pessoas com deficiências, pessoas de cadeirante, pessoas que usam muleta até hoje, né? Porque o que acontece? A gente dá apoio para qualquer um, para qualquer pessoa igual a mim. Eu aprendi isso na ZIN com muito carinho, com muito amor, com muita felicidade, graças à minha professora Diane, porque foi ela que deu aula para mim, desde que eu frequentei a PAI, a ZIN. Já participei de várias e várias, só na ZIN, uma coisa que eu já me desenvolvi muito. Eu aprendi muito isso com meu pai, da questão de respeito, da questão de luta. Eu acho que, nesse momento, é uma fase do que a gente passa até hoje. E, assim, uma coisa que acontece com todo carinho aqui. Eu sou especial pela minha família, pelos meus irmãos. E, gente, uma coisa que, ó, eu vou falar. Eu faço tudo em casa, tudo sozinho. Eu me filho que tem. Quando eu compro, eu mesmo faço. Tipo, exemplo, a maioria não faz. Só que eu faço arroz, faço carne, frango. Tudo isso é uma questão de ensinamento. Então, eu já me fiz tudo sozinho. Quando eu trabalhava no Atacadão, já faz mais de 2 anos. 1 minuto. E, para finalizar aqui agora, que é uma coisa assim,
eu frequentava outras partes também, que é a parte mais importante. E, para finalizar aqui agora, que nesse momento, a melhor coisa da minha vida é tudo que eu queria ser, é ser o meu pai. É isso. Obrigada, Matheus. Agora com a palavra a senhora Juliana Graciele, assessora jurídica, por gentileza. Congratulo a todos, a banca e a todos. Quero começar o seguinte. Primeiro, faz 50 anos mais que Yuri Gagarin deu a volta no planeta. Há mais de 50 anos atrás. Há mais de 50 anos atrás, Apolo 11 pousou na Lua. Há mais de 50 anos atrás, foi colocado sonar. Astronautas subiam na Lua para verificar se tinha moléculas de água, se havia que tipo de minério, há mais de 50 anos atrás. E com tantos escândalos de minério duto no país, no Brasil nós somos ricos, temos uma verdadeira tabela periódica. Nióbio, diamantes, ouro, né? Tudo. E toda essa loucura. Mas quero dizer assim que do terraplanismo, porque eu estou no terraplanismo, onde eu estou não tem condução, não tem modais de transportes, né? Do terraplanismo que eu estou, no tempo do WGPT que nós temos, e tantas plataformas digitais, que a maioria estão sendo emporcalhadas todos os dias. Eu pergunto, a quem interessa emporcalhar a maior plataforma digital de pesquisa, que é a Google? A quem interessa emporcalhar, fazer trollagem em cima do Wikipédia? Será que a Agência Brasileira de Inteligência localiza esses indivíduos? Será que o Conselho de Defesa desse país, verificando os crimes cibernéticos, nós temos policiais qualificados para isso? Acho que não. Eu acho que, sinceramente, o WhatsApp, se o WhatsApp desligasse no país, o que aconteceria? Olha a importância das plataformas digitais no país, a vigilância da Bing, as muralhas virtuais. Eu acho que, sinceramente, a Comissão de Direitos Humanos colocou aqui e pediu que fosse obrigada a colocar as plataformas digitais responsáveis. Maravilha. Mas eu acho que a gente está emporcalhando as plataformas no Brasil, as consultas, principalmente quando nós temos nossos nomes achincalhados e não podemos conseguir, tem que pedir ao Ministério Público a interpelação judicial ou contratar um advogado para limpar a sujeira que colocaram nossos nomes e a gente nem sabe. Eu deixo bem claro, eu nunca respondi um boletim de ocorrência de crime hediondo, seja homicídio, nem a tentativa. Pedofilia, jamais. Muito menos sequestro. Ou jogar contagem epidemiológica de água, nada. Nunca. Nem em termos de declarações. Nunca. O que respondi foi uma ameaça que um dia eu era requerente e saiu como requerida pela IUS Brasil, alguma coisa assim. Excelência, por favor, faça a interpelação judicial imediatamente. Ou seja, a quem interessa emporcalhar e sujar o nome das pessoas, né? Eu não tenho o que falar. Eu vejo, por exemplo, que há stalking, até virtual, predadores sociais. O predadorismo é crime. O stalking é crime, né? O uso, por exemplo, esse menininho, para mim, eu chamo um menino porque ele é uma gracinha, chamo nós de amores. Ele diz que ele é especial. Elon Musk, como dito, ele, é claro, ele tem um problema também especial. Como Bill Gates, que é o homem mais rico do mundo, também tem.
E rogo a Bill Gates que me ajude, Elon Musk, todo mundo, com relação às plataformas digitais, a Mark Zuckerberg. E tenha certeza que as pessoas especiais têm muito mais capacidade do que vocês imaginam. Ser advogado de direitos difusos me ajudou muito, porque para todo mundo sabe, eu tenho espectro de autismo. E simplesmente eu não tenho vergonha de dizer de ser uma pessoa especial, pois nada me impediu de estudar, a trabalhar e ter filhos. E dizer, Ministério Público, vocês estão me negando o direito de ter contato com meus filhos. Não sei se meus filhos estão vivos e mortos. A última vez que soube da minha filha tinha um relacionamento com um chinês. Estava grávida. O que eu quero dizer simplesmente que, de tudo que eu estou dizendo, respeite a lei de proteção geral, tá? Que isso é a lei de proteção de dados. Serasa não se encontra. Fui no SPC Serasa, meu nome foi lançado indevidamente, uma dívida de R$5.000 mais, que não existe credor. Está numa junta comercial que foi mandado para o 8º cartório, que está verificando, tinha que pagar só as custas, e cartão de débito e teu nome pode ser levado 10 segundos. Pode ser alienado pela justiça, e você sem saber quem é o credor, não existe credor. Ou seja, é uma junta de crimes que este país Muito se abala. obrigada, senhora Juliana. Tantas falcatruas. Só para terminar, um segundo. Santo Padre, encaminhei um envelope para o senhor de correspondência ao senhor e ao OIT, denunciando por que tantos policiais suicidam e a Ordem dos Advogados, porque tem tantos processos no Brasil. Muito obrigada a todos. Obrigada. Agora, com a palavra, para encerrar, o senhor Allan Kardec Lopes, por gentileza, palestrante. Novamente estou aqui através da TV Alesp, trazendo esclarecimento de modo geral, porque eu estou aqui para despertar a consciência para o dever de todos, inclusive das autoridades e das governanças, porque aqui manifesto hoje em defesa de milhões de espíritos, de seres que ainda está no feto, que está sendo abortado pelo mundo afora, principalmente na cidade que eu resido. E agora está tramitando nos parlamentos aí, Congresso, Câmara e Câmara Federal, Câmara Vereadores, está tramitando um projeto aí contra um projeto de enquadrar o homicídio no aborto de 22 semanas. Eu faço um apelo, 22 semanas não, a partir da fecundação. Senhores governos, senhores da saúde, tem que levar em consideração que o aborto tem que ser proibido de qualquer situação. Agora, se o projeto está tramitando aí para ser aprovado de criminar a partir da 22 semanas, quer dizer que já está acontecendo. Está acontecendo, e esse projeto é para enquadrar o aborto a partir de 22 semanas. Meu Deus, isso é um absurdo. Tem que considerar que a partir da fecundação já é um ser espírito, porque todos nós somos espíritos, e todas as reencarnações que chama de nascimento, já vem planejado do mundo espiritual. Já vem lá do mundo espiritual tudo organizado, planejado, para acontecer com pleno êxito. E vocês acham que fazer o aborto é normal? Não é, é um crime. Não pode, de hipótese alguma, o aborto tem que ser proibido de qualquer condição, qualquer nível. Não pode permitir. Senhores, têm que levar em consideração que vós são espíritos, que vós todos vão desencarnar, que chamam morrer, e vão reencarnar novamente, que é o nascer, que é o voltar, reencarnar. Leva isso na consciência
e trabalhe na defesa e na assistência para a gestante, porque toda mulheres veio na bagagem a missão de fornecer um envoltório para outro espírito nascer, assim como todos tiveram o direito de estar hoje aqui na vida, tem que dar o direito àquele espírito a vir nascer também, porque não pode, de hipótese alguma, e hoje eu manifesto aqui, o tempo é muito pouco, mas eu manifesto em defesa desses milhões de seres que estão sendo expelidos, que estão sendo praticamente jogado, impedido de vir a nascer e ter a vida como a mãe, como o pai, todos teve. O aborto é um crime, e em qualquer condição não pode permitir. Agora eu falo para o Congresso, Câmara Federal, Senado, o STF, tire esse projeto da gaveta, dê prioridade em criar um projeto totalmente contra o aborto. Ficam preocupando com tantas coisas que é mesquinho, que é inútil, e aí está aí as violências acontecendo, porque acontecem essas manifestações aí, porque em todo lugar temos os espíritos, aqueles invisíveis, revoltados, aqui clamando socorro, e ali manifestando contra as decisões, contra as medidas. E senhores da saúde, senhores parlamentares, ficam preocupando com projetos mesquinhos, que não vai resolver problema nenhum, não vai resolver a escalada da violência. O aborto está acontecendo por mundo afora. Isso alguém precisa manifestar, que tem a posição, manifestar rigorosamente contra. Não podemos permitir, muito menos, a partir de 22 semanas. Absurdo ter um projeto para poder enquadrar... Para enquadrar o aborto a 22 semanas. 22 semanas já é um ser, muito menos. E já lá na frente, lá na fecundação, já é um ser, já é um espírito ali já incorporado, já ali dentro do ventre da mãe. Não pode, tem que ter um projeto, educação espiritual, tem que educar o espírito, porque a humanidade é espírito. Vivemos em duas humanidades na Terra, e a humanidade invisível está aí manifestando, revoltados, manifestando nos reencarnados, nos seres. Por isso que tem a violência, porque o espírito invisível, ele não tem o aparelho para tocar, para fazer, então ele manifesta no encarnado visível, e ali intui, e manifesta através do pensamento, através da influenciação, da afeição. Muito obrigada, senhor Allan Kardec. Muita paz e até. Este foi mais um programa Assembleia Popular. Lembramos que o programa vai ao ar todas as quintas-feiras, às 9h, com reprise aos sábados, às 10h. Mais uma vez, a todos e a todas, muito obrigada pela participação. Nos encontramos na programação da Rede Alesp. Até mais.